46 milhões de euros gastos em 4 novas contratações para o Flamengo. Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal e Saul. O Flamengo, que já era favorito em todos os campeonatos pelo elenco que tinha, agora simplesmente resolveu montar um super time, né? O José Boto descobriu a senha do cartão da Gávea. Mas eu não vou aqui chamar esse Flamengo de Flamengo Galáctico, porque ao contrário dos Galácticos do Real Madrid, o Flamengo não contratou esses caras só por nome, mas sim priorizando jogadores que tivessem características específicas para resolver problemas táticos específicos que o Felipe Luiz e a comissão técnica identificou nesse Flamengo. É isso que eu vou te provar aqui e, claro, mostrar como esses caras jogam, como eles podem melhorar o Flamengo e como vai ser esse Flamengo daqui pra frente, que pode causar um impacto grande na América do Sul. Vamos começar pela mais cara então. Samuel Lino, 25 milhões de euros, empatando com o Vitor Roque como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Ele que já jogou na base do Flamengo e que teve a proeza de recentemente ser pedido na seleção brasileira como um lateral esquerdo, mesmo ele sendo destro e nunca jogando como lateral. Ou seja, cuidado com o que você lê na internet hoje em dia. Na verdade, ele explodiu no Atlético sendo esse ala esquerdo aqui nesse esquema com 3 zagueiros. Aí, claro, no momento defensivo ele recuava, formava uma linha de 5, né? Quase todo time que joga com 3 zagueiros faz isso, mas quando o time tinha a posse de bola, ofensivamente, ele era o dono aqui desse lado esquerdo, era um ala muito ofensivo que ajudava muito o Atlético por aqui. Até porque ele é ponta de origem, na base do Flamengo era ponta, em Portugal era ponta. No Atlético, no seu primeiro ano, foi adaptado a essa posição aqui como ala, mas no ano seguinte, mais conhecido como temporada passada, ele já jogou aqui como um meia esquerda nesse 4-4-2 aqui que o Simeone armou. E é justamente esse contexto que ele viveu na Espanha que fez ele se tornar a opção perfeita para o que o Felipe Luiz quer fazer, porque presta atenção nisso aqui. Olha aqui em cima do clipe, Samuel Lino aqui fechando uma linha de 5 defensores do Atlético de Madrid, como eu falei para vocês que ele fazia nesse momento defensivo. Aí na sequência do lance o Atlético vai roubar a bola e o Samuel Lino, ele é a principal válvula de escape do time, então ele já se projetava, já tentava ocupar esse lado esquerdo ofensivo. Você vai ver aqui na sequência do lance que ele é o jogador mais avançado e é quem vai concluir. E lembra que eu falei para vocês que ele é destro? Olha como ele vai concluir esse lance aqui. De esquerda e a bola vai no ângulo. Isso não é um lance isolado, né? O Samuel Lino é um cara que tem muito conforto em usar tanto a perna direita contra a perna esquerda. E isso ofensivamente pelo lado esquerdo é muito interessante porque gera uma dúvida no marcador, que não sabe se ele vai cortar para a direita ou se ele vai puxar uma jogada de linha de fundo. Aqui mais uma vez vai para a linha de fundo e faz um cruzamento com a perna esquerda. E isso se torna um fator importante para o Felipe Luiz, um jogador capaz de usar a perna direita e a perna esquerda, cortar para a linha de fundo, cortar para dentro para finalizar, porque isso traz mais imprevisibilidade para esse lado do campo e aumenta, né, a produtividade do Flamengo nessas jogadas pelos lados. Inclusive, se você bem lembrar, a sua principal jogada aqui na estreia do Flamengo, que sai de um passe do Saul, a gente já vai falar sobre o entrosamento dessa dupla que jogou junto no Atlético de Madrid, é uma jogada em que tá o Samuel Lino contra o Lianco e o Lianco, né, vê um ponta brasileiro destro, fala, cara, ele vai cortar para tentar finalizar de fora, é o que os caras sempre fazem. Mas o Samuel Lino, ó, ele corta aqui, o Lianco já vai fazer a base e ele corta para dentro, para a linha de fundo, ainda consegue finalizar de direita, uma boa finalização aí que gerou muito perigo no jogo. Então se você pega os dois concorrentes que o Flamengo tem hoje para essa ponta esquerda, né, o Cebolinha é um cara que quase sempre corta para dentro, ele usa muito pouco a perna esquerda, usa muito pouco essa jogada de linha de fundo. O Michael, por outro lado, é um cara que ajuda muito nessa intensidade defensiva que é importante para o esquema do Felipe Luiz, mas de uma forma geral conclui muito mal as chances das jogadas que recebe. Então o Samuel Lino, ele traz essa imprevisibilidade, ele pode aumentar a produtividade do Flamengo nessa linha de fundo, ao mesmo tempo que ele é um cara que teve que aprender com ninguém mais, ninguém menos do que Simeone, a ser um cara importante também nesse momento defensivo. Eu até compartilhei nos stories esses dias números do Samuel Lino desde que ele estreou pelo clube. Desde que ele estreou pelo clube, ele é o cara que é primeiro em dribles certos e terceiro em participações de gol, para mostrar o impacto ofensivo que ele tem nesse time, mesmo sendo um ala esquerdo e depois um meia esquerda, ao mesmo tempo que ele é o cara que é primeiro em duelos ganhos defensivamente e terceiro em desarmes, ou seja, também é um cara que é peça-chave defensiva. E isso é ouro para o Felipe Luiz. Porque, como vocês sabem, o Flamengo é um time em que os atacantes são os primeiros defensores, um time que pressiona muito na frente. Então ele tem um cara que é intenso e ao mesmo tempo pode aumentar a produção ofensiva
ofensiva do time é muito importante, como eu falei para vocês, características específicas para resolver problemas específicos do elenco. Bom, se o Lino foi o mais caro, o Saul veio a custo zero, e isso para mim foi uma cartada de mestre da diretoria, porque ele é um cara que pode jogar em praticamente todas as posições do meio campo. Se a gente volta para falar do Atlético de Madrid, no começo da sua carreira por lá, ele era o meia esquerda, né? Naquela época, a gente tá falando aqui de 2016, por aí, inclusive fazia parceria aqui com o Felipe Luiz por esse lado esquerdo. Já jogou também aberto pelo lado direito, mas depois, os seus anos de Atlético de Madrid, ele se tornou um segundo volante aqui ao lado do Rodri, coisa que ele repetiu no Chelsea quando esteve emprestado lá uma temporada, inclusive fez dupla, olha com quem? Com o Jorginho, pra você ver como é o mundo, né? Várias vezes eles fizeram essa dupla aqui no Chelsea. E no Sevilha, o último clube que ele passou, ele jogou várias partidas como meia atacante, ou seja, pode fazer várias funções nesse time. Ou seja, ele pode ser o Coringa do Flamengo para substituir o Coringa que acabou de ser vendido. Inclusive, começando a projetar esse time, ele pode fazer aquela função do Gerson. Não tem as mesmas características do Gerson, mas esse movimento aqui que o Gerson fazia de sair da direita e vir para dentro aqui, ficar mais perto da Arrascaeta para liberar a subida do lateral, é o que o Saul fez a sua carreira inteira na Europa. Então ele pode jogar aqui, mas acredito que assim, nesse momento também, né, em que você não tem um Pulgar, que você não tem um De La Cruz, talvez seja mais importante que ele se torne esse segundo volante, reeditando a dupla que já fez com o Jorginho e dê espaço para outras pessoas aqui ofensivamente. Fora que ele também pode ser um reserva de luxo pro Arrascaeta, caso precise. O que define o Saul para mim é aquele conto da lebre e da tartaruga. Porque a lebre é rápida, né, intensa, ansiosa até, né, quer sair em disparada para ganhar logo a corrida. Mas a tartaruga, mesmo sendo mais lenta, ela é experiente. Ela sabe os atalhos. Ela sabe o que ela tá fazendo. E quando você para perceber, é ela quem ganha a corrida. Porque o Saul, ele tá aqui no meio campo como quem não quer nada, nas costas dos volantes, se movimentando. A bola chega perto dele e ele sabe que se ele subir para receber a bola e o passe não chegar nele, vai ter um zagueiro mais ansioso que vai subir para pressionar junto, que vai gerar um espaço atrás. E aí ele não precisa se desesperar, ele vai atacar esse espaço, só manter a calma, que a bola vai chegar, filho, a bola vai chegar. E aí você fala, cara, mas agora, pô, tô meio sem ângulo, tô na cara do gol. Calma, eu sei os atalhos desse jogo, eu sei o que eu tô fazendo. Esse é Saul Niguez. Esse é o jogo dele, né? Se movimentar, achar os espaços aqui no meio campo para inteligentemente se colocar nesses lugares e não ter muita pressa para receber, né? Recebe, gira, conduz. Ele sabe que esse passe aqui não era o melhor passe que ele poderia dar, a melhor continuidade da jogada que ele poderia dar. Mas se ele arrastasse a bola o suficiente, arrastasse a marcação o suficiente, um outro espaço poderia surgir aqui entre lateral e entre zagueiro, e é lá que ele coloca essa bola. Acho que o que o Felipe Luiz mais espera dele, né, depois de conviver 6 anos pelo menos de vestiário com ele, é essa sua capacidade de interpretar os espaços para acelerar as jogadas por dentro do Flamengo. E não é acelerar sendo mais intenso, correndo mais, mas é acelerar estando nos lugares certos e tomando as decisões mais rápidas. Aqui é mais um exemplo, né? Você vê ele aqui se movimentando, buscando interpretar o jogo que está acontecendo. A bola, inclusive, vem para o Samuel Lino aqui na ponta esquerda e ele sabe que o lateral vai subir no Lino. Então ele já se caminha, já avança para ocupar mais um espaço aqui inteligente atrás. E aí eu vou ter que falar para vocês, esse cruzamento aqui de primeira, sem mal olhar para a área e acertar exatamente na cabeça do Griezmann, isso aqui é para quem conhece de bola. Agora me responde uma coisa, você tem vontade de entender mais do futebol? De sair dessa camada rasa onde você está hoje, de fato se aprofundar para aprender mais do jogo e se tornar um especialista de futebol? Tô fazendo essa pergunta porque eu tô abrindo agora a segunda turma da minha comunidade, a comunidade Especialistas, que nada mais é do que um espaço online onde eu criei uma trilha de aulas pensadas para te levar do zero ao avançado em análise tática. Então lá a gente vai falar sobre a história do jogo, sobre os conceitos, fundamentos, métodos de análise, mas tudo com uma linguagem simples e fácil de entender. É proibido ter aula maçante. Inclusive o nosso lema lá é aprender futebol consumindo futebol. Então a gente não tem só aula teórica, a gente vai para a prática, a gente analisa jogos juntos, né? Literalmente eu coloco os jogos ali, vou pausando, analisando junto com a galera para você ver como é que funciona esse processo na prática. A gente tem aulas de debates ao vivo, a gente tem trocas diárias no nosso grupo do WhatsApp, onde só tem pessoas ali que estão buscando o mesmo objetivo que você. Se você quiser fazer parte desse movimento, o link
tá na descrição desse vídeo aqui e com um desconto especial de 20% que é por tempo limitado. Então se eu fosse você, eu já entrava e aproveitava. Daqui a pouco eu vou trocar esse link aí, você vai perder o desconto. Agora, um nome que não foi tão bem aceito, pelo menos por parte da torcida do Flamengo, foi o Emerson Royal, que é a reposição para a saída do Wesley. E assim, é verdade que faz tempo que ele não brilha na Europa e também é verdade que ele não tem as mesmas características que o Wesley tem, mas vou te falar que eu consigo entender por que o Flamengo fez essa contratação. Porque apesar de você ainda ver jogadas como essa, né, lances como esse, inclusive na sua última temporada aqui pelo Milan, que o Royal é esse cara aqui na direita que tá meio cortadinho aqui, lances em que ele chega na linha de fundo, participa do ataque aqui, até contribui com uma assistência aqui pro Rafael Leão. Se você pega um recorte maior de como foi seus anos na Europa, nem sempre ele esteve em sistemas em que ele era esse tipo de lateral que chega muito no ataque. Se você pega, por exemplo, os anos que ele passou no Tottenham sendo comandado por Ante Postecoglou, qualquer dia desses eu falo desse cara aqui no perfil, ele era um lateral que jogava mais pra dentro. Com o Ante, os pontas é que vão ficar bem abertos ali pelo lado e o lateral avança mais por dentro. Muitas vezes o lateral joga ao lado aqui dos volantes, né? Aqui dá pra você ver, tem um cara aberto aqui na direita e o Royal tá por dentro. Esse até é um lance que ele participa bastante ofensivamente, né? Nem sempre o lateral subia tanto assim com o Ante Postecoglou. Você consegue ver até ele repetindo isso um pouco no Milan, né? Olha essa naturalidade aqui para jogar ao lado do Fofana aqui por dentro, para pedir a bola, receber e na sequência do lance estar aqui na entrada da área como se de fato ele fosse um meio-campista e não um lateral. Ao mesmo tempo que em um outro momento da sua carreira pelo Tottenham, quando ele era comandado agora pelo Antônio Conte, o Tottenham jogava nesse 3-4-3 e o Royal era um zagueiro aqui, o terceiro zagueiro do time, um zagueiro aqui pela direita, porque o Pedro Porro muitas vezes era o ala e o Royal jogava aqui como um zagueiro pela direita. Ou seja, a gente está falando de um cara que entrega versatilidade para o Felipe Luiz. E talvez isso possa ser importante nesse esquema do Flamengo que ele está pensando. Porque às vezes se ele quiser usar um time do Flamengo em que o ponta aqui pela direita não vai ser um cara que corta tanto para dentro, vai ser um cara que vai ficar mais aberto ofensivamente, pode ser que ele necessite de um lateral que saiba jogar mais por dentro, que às vezes vai ficar perto aqui mais do volante, ou às vezes que ofensivamente vai atacar tanto por dentro e não só por fora. Então imagino que isso pode ser o que veio na cabeça da comissão técnica do Flamengo ao buscar Emerson Royal para essa posição. Agora, o Flamengo tem uma mania chata que quem é flamenguista tá ligado, de muitas vezes não só contratar um jogador para a função que ele precisa, como contratar dois. E aí é quase que prevendo que um dos caras não vai dar certo, que alguém vai perder espaço, que alguém vai lesionar. E eu acho que esse é o caso do Carrascal, porque ele vem para brigar por posições de jogadores que já estão consolidados ou que vão começar a se consolidar agora. Porque o Carrascal é um cara que no começo da sua carreira ele era meio atacante, se a gente lembrar desse tempo aqui de River Plate, ele jogava aqui como um meio atacante nesse 4-1-3-2 do Galhardo e ele era um cara até mais exigido defensivamente, né? Porque como só tinha um volante, quando o time precisava se defender, ele precisava recuar bastante, ficar ao lado desse volante. Já no momento, né, nos seus anos seguintes em que ele jogou muito no futebol russo, ele passou a jogar mais avançado, às vezes inclusive pela esquerda, às vezes pela direita. E o que eu achei mais interessante, né, se a gente pega o seu perfil aqui do Transfer Market e olha a sua última temporada pelo Dinamo Moscou, você consegue ver nessa barrinha aqui que eu tô passando o mouse, que ele jogou em várias posições, inclusive nessa reta final, como centroavante. Esse CA aqui é centroavante. Então ele tem partidas como meia, como ponta direita e algumas boas partidas como centroavante. Se pegar aqui, ele jogou 18 partidas como meia atacante, 3 como ponta direita, 3 como ponta esquerda, 5 como ponta direita e 8 partidas como centroavante. Então se a gente quiser projetar ele nesse time do Flamengo, ele pode jogar na posição do Lino aqui pela esquerda, se o Lino estiver fora. Aí nesse caso talvez seja até mais interessante você ter um lateral que vai ser mais ofensivo, né, já que como o Carrascal ele é um meia, ele deve se aproximar mais do jogo por dentro e vai precisar de um cara para ocupar esse corredor, Ayrton Lucas ou às vezes até o Vinha. Ele pode jogar, fazer a função que a gente falou tanto aqui nesse vídeo, da função do Gerson, que é importante pro Felipe Luiz ter um jogador que possa também cumprir essa função aqui na direita, de ser um cara que se aproxima da Arrascaeta, que cria mais opção de passe por dentro, que libera a subida do lateral. Mas talvez nesse momento do Flamengo, onde ele tenha mais espaço para jogar, seja de fato
como um centroavante, porque o Pedro não tá brilhando, o Bruno Henrique oscila bastante e o Plata, eu acho que existe ainda espaço para evoluir ainda mais. Tem partidas que eu gosto dele, tem partidas que eu acho que ele tá um pouco abaixo. Talvez aqui o Carrascal se encontre. Ele não é um centroavante como o Pedro é o centroavante, ele talvez esteja no meio termo ali entre um Plata e Bruno Henrique. É um cara que vai sair bastante da área, que vai cair para a esquerda, que vai cair para a direita, que vai buscar essa tabela curta também com a Arrascaeta, com outros jogadores que podem atacar o seu espaço atrás, e isso pode ser interessante de ver. Então talvez dependendo da fase dos jogadores e do encaixe que o Felipe Luiz vai buscar, pode ser que esse aqui seja o novo Flamengo que a gente vai ver daqui pra frente com todas as contratações no time titular. Mas eu quero saber de você, comenta aqui embaixo como você escalaria esse time, qual é a sua visão de jogo e também dá essa moral pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, deve estar aparecendo na sua tela aí outras sugestões de vídeos, outras análises que eu já fiz. E é isso, te vejo até a próxima análise.